Oi, tudo bom? Aqui é o Rafa, seja muito bem-vindo à Semana Excel na Prática. Na verdade, um desafio de 21 dias, né? Onde a gente vai construir um dashboard do zero. Bom, se você ainda não me conhece, caiu aqui meio que por um acaso, eu sou o Rafael, trabalho com planejamento. Eu já mexo com Excel há 11 anos, indo para 12. No momento eu estou aqui na transposição do Rio São Francisco, uma obra no Nordeste, e o meu background é exatamente esse, grandes construções, como navios e plataformas da Petrobras, refinaria, petroquímica, esse tipo de estrutura. E nesses grandes empreendimentos é indiscutível, tem que se utilizar o Excel. Eu vejo o Excel também como uma excelente ferramenta para quem trabalha com vendas, por exemplo, que é o caso desse dashboard que eu vou apresentar para você. E o legal é isso, você vê que eu não tenho a ver com vendas e mesmo assim eu consigo aplicar os conceitos ali. Isso é importante que você veja, porque para que você entenda que qualquer aula que você assista, tanto minha quanto de vários outros colegas aí no YouTube ou qualquer outro lugar que você esteja tendo aula, você vai conseguir realmente ter uma evolução. Esse dashboard aqui que você está vendo no painel, você vai aprender a montar ele do zero comigo, fechado? E hoje você vai entender bem o que é um dashboard, como você pode fazer para construir um, beleza? Qual o passo a passo que você tem que seguir? Sem muita enrolação, porque eu acredito que você aí do outro lado, ou pelo menos a maioria, é que nem a mim. Você já acordou cedo, foi para o seu trabalho, voltou e você tem um pouquinho de tempo para academia, jantar, seu lazer, estudar Excel e infinitas outras coisas que você precisa fazer. Então, bora comigo aqui para a tela e bora estudar sobre dashboard. Beleza, o que eu preciso que você entenda? É o seguinte. Qual é o conceito? O que é um dashboard? Dashboard basicamente é um painel de informações com fácil visualização para a tomada de decisão. Nele estão informações curtas e objetivas do tipo: quantas vendas tivemos em 2020? Quantas vendas tivemos no mês passado? Qual é o nosso melhor vendedor? Qual é o faturamento do mês de janeiro? Qual o pior mês de vendas? Então, são informações úteis e rápidas na ponta do mouse, né? Você clica ali 2019 e você já sabe tudo que aconteceu em 2019. Você clica em 2020 e você já sabe tudo que aconteceu em 2020. Você clica por exemplo, você tem uma rede de lojas, você clica na loja número 1, você sabe tudo o que está acontecendo nessa loja. Ou seja, o objetivo é transformar dados complexos e planilhas, muitas das vezes gigantes, em uma visão geral, clara e objetiva. Geralmente eles são compostos por gráficos, alguns medidores, números e texto. É bem simples de você observar. E tudo isso dentro de apenas uma telinha, uma página, uma folha. Beleza? O que eu vou precisar saber para poder montar um dashboard? Olha, eu entendo que basicamente para criar um dashboard você precisa ter conhecimento de tabela dinâmica e fórmulas. Não necessariamente ser o expert, mas você precisa ter um conhecimento. E por isso que eu passei 21 dias e não apenas uma semana. Porque eu acredito que eu preciso te entregar 100% aqui. Eu tenho que te entregar tudo. Porque para você conseguir evoluir. É muito comum as pessoas acharem que basta estudar sobre dashboard e sua vida está resolvida. Mas na verdade, dashboard, cara, é uma visualização de um trabalho duro que ninguém vê e que fica por trás dos bastidores. Você vai ver só, é bastante relação para na hora lá seu gestor ou você mesmo, né, depende de quem estiver utilizando essa planilha, vai só clicar e ter as informações. O que é bacana, né? Você vai estar qualificado para poder fazer isso, se der algum problema você sabe resolver, né? Então essa trabalheira toda é útil e vale muito para o seu crescimento. Exemplo, um dashboard de venda no passo a passo. O que você precisa pensar? Na verdade, isso nem é só para um dashboard de venda, né? Na verdade, isso é para o que você quiser fazer e executar, tudo bem? Então, assim, ó, o que você quer apresentar? Você quer apresentar valores financeiros? Você quer apresentar quantitativos, né? Exemplo, quanto eu tenho em estoque e quanto saiu de estoque?
quantos produtos meus vendedores, cada um está vendendo, quantos produtos vendi no mês passado, chegou esta semana, chegou hoje. Qual o melhor tipo de gráfico para poder mostrar essa informação? Como assim, Rafael? Exemplo, se você tiver 5 informações para apresentar, já não é muito interessante você usar o gráfico de pizza, porque o gráfico pizza, ele basicamente é mais interessante, 2 informações, no máximo 3. Então você já começa a pensar num gráfico de barras, que geralmente é mais usual, um gráfico de linhas, né? Você vai se perguntar também, quanto tempo eu tenho? Por que que eu digo isso? Se o seu tempo for curto, você não precisa fazer nada tão glamuroso. Faz uma tabela dinâmica e entrega. Vai ser um dashboard? Talvez sim, talvez não. Por quê? Qual que é o conceito do dashboard? Que as informações estejam ali bem rápidas, né? Mas, poxa, se você consegue fazer uma tabela dinâmica e entregar, para que você vai montar um painel? Depende da sua quantidade de tempo, só faça o que precisa ser feito. Quando você tiver mais tempo, aí você foca, porque você vai ver que é muito trabalho duro e demora. Qual é a fonte de dados que eu vou utilizar? Você precisa saber se você vai extrair isso de um sistema, se vai ser de uma planilha de Excel que você vai estar montando e alguém vai estar alimentando. Você precisa ter certeza de onde vêm esses dados, porque a partir daí você vai gerar as suas tabelas dinâmicas, conforme você vai ver na aula. E, cara, dali não pode mudar nada, porque se mudar vai te atrapalhar e os seus números vão mudar. Qual é a frequência de atualização desse dash? Eu vou atualizar sempre, sou eu que vou atualizar, são os meus colegas de equipe, esse dashboard precisa de manutenção, basta realmente alguém ir ali e fazer uma atualização, ele tudo já atualiza sozinho, ou precisa de fazer mais alguma coisa. Isso é importante que você tenha em mente. Daí, você vem aqui para o passo 3, que seria a execução. Como que é a execução? Você cria um esboço, ou seja, você vai imaginar que no canto esquerdo eu vou colocar os meus melhores vendedores e abaixo dele as melhores lojas, por exemplo. Aqui no meio eu quero colocar o meu trimestre. Você começa a fazer um esboço com os quadrinhos, uns retângulos, e você já começa a imaginar mais ou menos o que você quer fazer. Daí então você cria as suas tabelas e depois cria suas tabelas dinâmicas. Calma, se você não sabe a diferença entre as duas, fica tranquilo. Eu vou te mostrar passo a passo. Como eu te falei, você tem 21 dias. Sim, as aulas não vão ficar disponíveis para sempre. Mas, poxa, 21 dias é bacana para você que vai ter um desafio de realmente ingressar aqui comigo, começar a estudar e ir até o final. E eu tenho certeza que você vai conseguir entregar esse dashboard e você vai ter orgulho ao final desses 21 dias. Depois você vai organizando o layout, né, o seu primeiro escopo, e você vai tentando fazer a sua modulação. Confesso, tá? Eu sou péssimo em design, mas eu tento. E eu acho que é a tentativa e erro que você acaba chegando no resultado final. Não necessariamente você precisa de um dom, mas se você fizer sempre, todos os dias, com consistência, tenho certeza que você vai chegar lá. Depois você vai gerar as segmentações de dados. E você vai configurar de acordo com o seu layout. No nosso caso, eu escolhi preto, então a gente configura com preto. Eu acho que preto e laranja ou abóbora combina bastante, por isso que eu utilizei. Vai criar fórmula se necessário. Sim, não é simplesmente faz uma tabelinha dinâmica, copia e cola. Não. Talvez você precise de um conhecimento extra, um Soma 6, um PROC-V, um SI. Tudo bem? Mas o que a gente precisar nesse dashboard, eu vou estar te ensinando também. E se você precisar de um apoio maior, no meu canal ou no Telegram e no WhatsApp, grupo exclusivo para essa semana, para esse desafio de 21 dias, você pode estar tirando as suas dúvidas direto comigo. Daí, você cria gráficos. E aqui tem uma parte bem interessante. Sempre salve seus modelos gráficos para você ganhar tempo, porque você vai criar um gráfico lá que tem que ser azul, com a cor branca, com linha preta e fundo abóbora. Então, se você precisar utilizar ele de novo, você vai precisar fazer essas 4 etapas? Não, basta você salvar que você vai ganhar muitíssimo tempo. Confere os números e mostra o seu dashboard para as outras pessoas, para os seus colegas de trabalho e para o seu chefe, por exemplo. Se foi o seu chefe que pediu, mostra para ele, ó, chefe, é assim que você queria? Tá bom? Isso aqui te serve, vai te atender? Porque a partir do momento que você mostra e se expõe, você só tem a ganhar.
as pessoas vão ver que você está trabalhando, as pessoas vão ver que você está evoluindo, as pessoas vão te ajudar a melhorar aquilo que você já fez. E melhorar sempre é bom. Não tenha vergonha de perguntar para as pessoas e não tenha medo das críticas. As críticas é para você poder crescer. Beleza? Então, como um primeiro passo nessa aula, estou te dando aqui uma introdução do que é o dashboard, como que você vai montar, para onde a gente vai, né? E tudo mais. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar a nossa primeira parte para o dashboard, que seria a minha planilha, a minha base de dados. Eu tirei ela de um sistema, ela veio toda bagunçada. Então você precisa organizar esses dados. E na aula de hoje eu vou te ensinar como que você faz isso. Vem comigo para a tela, eu vou sumir por um momento, mas se você precisar conversar comigo, grupo do Telegram, WhatsApp, ou coloca aqui nos comentários que eu com certeza eu vou responder a sua dúvida. Beleza? Te vejo na aula. Bora comigo. Então, galera, conforme eu falei para vocês, geralmente as nossas planilhas elas não vêm bem formatadas. Você vai precisar realmente executar uma série de ações aqui. E como eu disse, você vai fazer um dashboard realmente do zero. Então eu estou aqui para poder te dar várias aulas de conteúdo para que você consiga realmente chegar lá. Beleza? Então eu vou deixar um material de apoio aqui com algumas aulas que eu considero essenciais que você precisa aprender para te ajudar a compreender melhor tudo que eu vou te passar aqui agora. Tudo bem? Então é o seguinte, quando você estiver trabalhando, executando as configurações da sua planilha, eu geralmente gosto de fazer o seguinte, configurar aqui ó, tudo como Arial, tamanho 8. Por quê? É só mania. Eu vi uma vez um colega meu fazendo e eu gostei. Tudo bem? Não tem vergonha nenhuma. Gente, né? Nada se cria, tudo se copia. Bom, eu gosto de centralizar. E depois que eu centralizo, aí sim que eu escolho se eu realmente gostaria que todas estivessem centralizadas ou não, se alguma quisesse ficar alinhada à esquerda, por exemplo, né? Mas no momento deixa assim. Se você está um pouquinho perdido, ó, eu estou vindo aqui para alinhar e nessa parte aqui para poder alterar a minha letra e o tamanho dela, tudo bem? A gente chama de fonte. Bom, uma coisa que eu acho bem bacana é colocar uma corzinha no meu título. Eu gosto de azul e branco. Essa daqui eu copiei de um outro amigo também. Agora aqui no finalzinho não, isso daqui fui eu mesmo que comecei fazendo e eu gosto. Eu gosto porque eu acho que fica bem didático você ver um título aqui em cima e aqui a lateral. Mas por que aqui na lateral para mim faz sentido? Faz, porque ó, filial número 4 ou a filial só tem número 4? Então eu vou colocar o tipo de serviço. Na verdade a filial aqui é só a número 4. Eu não peguei todas para poder ter menos linhas, né? Para não ficar tão pesado. Mas aqui, ó, tipo de serviço, K1, K6, ou seja, serviço 1, serviço 6, tudo bem? Então eu vou deixar pintadinho aqui. Beleza, seguindo. Nota que algumas palavras você não consegue ver. Tem uma maneira bem simples de você fazer isso. Você seleciona tudo, vem aqui, ó, tá vendo essa cruzinha que apareceu para você? Ela vai aparecer bem quando você colocar o mouse entre as letras, tudo bem? Você colocou o mouse entre as letras, ó, vira uma cruzeta. Dá 2 cliques aqui, ele vai abrir automaticamente para o tamanho de cada coluna, tudo bem? E assim a gente já formata. A outra coisa que eu faço é, quando eu venho descendo aqui, ó, eu perdi meu título, aquela barrinha azul. Como é que eu faço para essa barrinha azul ficar fixa sempre? É bem simples. Você vai vir aqui em exibição, clicou em exibição, você vem em congelar painéis. E aqui é interessante, ó, porque agora eu consigo ir para baixo e ele ficou fixo. Mas aqui eu preciso te dar um bizu, que é o seguinte. Quando você clica aqui, ó, vamos descongelar painéis. Vou pintar uma célula para você entender uma coisa. Pintei aqui de amarelo. Nota que em volta dela está nítido que eu estou fazendo o quê? Está selecionada essa célula, porque tem uma linhazinha verde aqui, certo?
Então, aonde eu clico, a gente chama de célula ativa, tudo bem? Então, a partir do momento que eu tenho a célula ativa, e eu vou lá no congelar painéis, então, ó, minha célula ativa é essa que eu pintei de amarelo. Se eu vim aqui em exibição e colocar congelar painéis, olha o que acontece. Ele vai congelar todas as minhas linhas acima da minha célula ativa e todas as minhas colunas para trás da minha célula ativa. Ó, eu vou descer, a minha linha 1 está congelada. Por quê? Porque eu cliquei na linha 2. Eu vou andar para a direita, a minha letra A e B está congelada, porque eu cliquei na letra C. Então, tudo que tiver para trás congela e tudo que tiver para cima também congela. Pronto, agora que você já tem a sua planilha bem visível, bem fácil de você identificar, né? Se você quiser, você pode reordenar alguma coisa. Vamos supor que você quisesse o nome do cliente para frente. Você pode vir aqui, selecionar toda a sua coluna, apertar Ctrl X, escolher aonde você quer inserir o nome e colar. Por que eu não recomendo que você faça isso? Conforme eu disse, eu extraí isso aqui de um sistema. Então, como ele veio de um sistema, ele sempre vai vir nessa ordem. Filial, serviço, número de venda, data de última ativação, vendedor, nome do cliente. Então, é muito mais interessante que você mantenha essa ordem fixa. Por quê? Quando você copiar a sua planilha, você estava aqui, ó, na linha 8.337. Como você fez mais vendas, vai chegar um momento que quando você copiar, você tem mais linhas. Por você ter mais linhas, não tem problema, você só copia e cola e ele vai vir tudo na direção corretinha, tá vendo? Então, por causa disso, a gente não vai alterar de forma alguma as colunas, a ordem, não vale a pena, beleza? Bom, agora que a gente fez tudo isso, você vai fazer o quê? Vai salvar. E você vai colocar o seguinte, passo a passo 01, formatar. Prontinho. Bom, essa foi a aula de hoje. Calma, eu sei que você está ansioso para você montar o seu dashboard, né, para a gente chegar lá nos gráficos, mas acredita e confia em mim. Se você compreender a base, você nunca vai passar perrengue lá na frente. Eu, por diversas vezes, em vários cursos, eu já sei isso porque eu já vi uma aula, já fiz alguma coisa, já tentei, eu pulo algumas etapas, chego lá, eu sempre quebro a cara. E eu não queria que isso acontecesse com você também, por experiência própria. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, tudo bem? Eu espero que você consiga fazer a formatação da planilha. Eu esqueci de avisar no início, mas com certeza você já deve ter ido nos comentários ou até questionado. A planilha está aqui para você fazer download, basta você clicar que você vai conseguir ter acesso a ela, tudo bem? Óbvio que há não formatada. E o que eu recomendo para você é, formata de outras cores, outras fontes, outros tamanhos, que vai ser bem interessante para que você realmente evolua mais por você estar fazendo coisas diferentes de mim. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Aqui é o Rafa. Aquele abraço.